Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fotografar com essa beleza de câmera aqui, uma câmera de grande formato, a Toyo View. Eu já tenho algum vídeo aqui no canal falando sobre grande formato, né? Que eu inclusive já mostrei a câmera, já fotografei, mas não uma câmera parecida com essa. A câmera que eu já tinha mostrado aqui no canal é uma câmera Graflex, é uma câmera field, né, que é mais para fotografia a campo e tal, mas essa daqui, ela é uma fotografia mais voltada para estúdio, né? Os grandes barões da fotografia publicitária nos anos 70, 80, 90 utilizavam esse tipo de câmera aqui para fotografar. Grande formato é o tipo de fotografia menos utilizado em qualquer país do mundo, tá? Primeiro que não é fácil você encontrar uma câmera, e se encontra também o preço dela é um pouquinho salgado. Segundo, não acha filme com facilidade, né? Então se você tem dificuldade de achar câmera, você também tem dificuldade de encontrar filme, você não encontra em qualquer lugar. Isso comparando obviamente com 35mm, médio formato e tal. E por final, a dificuldade que se tem de fotografar com ela, né? Eu já falei sobre essas dificuldades aqui no canal, mas eu vou mostrar novamente porque é uma outra câmera, um outro estilo de fotografia. Eu vou fazer primeiro um mini review dessa câmera, mostrar cada parte dela, falar sobre algumas curiosidades e tal. E depois, está chegando já a modelo aqui no meu estúdio e a gente vai fotografar com ela. A primeira particularidade dessa câmera, e aí já começa a dificuldade dela, é que ela não calça um filme de rolo, ela calça filmes de chapa. Chapa 4x5 polegadas, né? Então, o fotograma dessa câmera, né, de grande formato, ela é bem maior do que o médio formato, por exemplo, né? Então você tem aqui uma chapa que precisa ser carregada dentro desse chassi num quarto escuro. Então a dificuldade já começa aí. Você precisa carregar esse chassi num quarto escuro, com todos os cuidados certinho, porque ele carrega uma chapa de um lado e outra chapa do outro. É por isso que eu tenho vários chassis ali, eu tenho 9 dele. Então eu consigo fazer apenas 18 fotos se eu tiver com todos eles carregados. Outra particularidade dessa câmera é que ela é uma câmera, ela é basicamente uma câmera escura com uma lente, como toda câmera. Mas essa daqui a gente consegue ver que ela é uma câmera que ela não tem tecnologias envolvidas, né? Ela é uma câmera totalmente mecânica, não tem fotômetro, não tem foco automático, não tem nada. Você precisa fazer tudo na mão. Outra particularidade dela é que ela é toda modulável, né? Então, para vocês verem aqui, ó, ela é montada em cima desse tubo aqui, que é na verdade um trilho, onde ela corre, né, em duas partes, né, a parte frontal dela, que é a parte da lente, e a parte de trás, que é a parte do back ou do vidro despolido, né? E é a partir daqui que a gente consegue fazer foco, né? Então ela não tem um ajuste na lente para fazer o foco. O foco se faz indo com a parte frontal ou a parte traseira para frente ou para trás. Outra particularidade, vamos apertar aqui, né? Ó, ela é toda... Tem vários botões de regulagens assim para prender ela, né? Ela estava solta, ó. Aí agora eu apertei aqui, ela fica presa, tá? Essa câmera não dá para fotografar com ela sem um tripé, tá, gente? Na mão. Essa câmera só é fotografada no tripé. É por isso que ela é uma câmera de estúdio, tá? Outra particularidade dela, ela é uma câmera toda modulável, né? Então você troca peças, você tira peças, tá? Essa parte frontal dela aqui é uma espécie de parasol, tá? Que você pode rebater ela aqui para cima ou você pode puxar aqui, ó. Então você tem aqui uma espécie de parasol, tá? Eu basicamente nunca mexo nisso daqui. E olha aqui que interessante, né? Fazendo isso daqui, ó, toda ela é montável com esses dispositivos aqui, ó, esses trilhos que você puxa, ela já vai sair aqui, ó. Então, a parte da objetiva dela é essa parte frontal aqui, ó, que é uma placa onde a objetiva fica encaixada nela aqui, tá? Deixa eu tirar o cabo disparador daqui e eu falar já sobre essa objetiva. Essa objetiva aqui é uma Sinar Schneider de 210mm. Em relação à distância focal, existe aquela equivalência, né? Não é porque ela é uma 210mm aqui que ela vai ter o ângulo de cobertura de uma 210mm no formato 35mm. A equivalência dessa 210 é mais ou menos aí 70. Tá? Então ela tem mais ou menos a cobertura de uma 70mm quando se fala no formato 35mm. Tá? Outra particularidade dela é que o obturador fica na própria lente. Eu vou encaixar ele de novo aqui, ó. A gente encaixa colocando essa placa, esse plate aqui, baixando aqui, ela já tem uma trava,
né? Toda ela é feita com essas travas aqui. Essas travas a gente encontra tanto na parte da frente quanto na parte de trás. A gente troca o fole, troca o back, troca a lente dessa forma, tá? Então, voltando a falar sobre a lente aqui, ela tem um elemento frontal, um elemento traseiro que está ali, tá? E o obturador dela é na própria lente. Essa lente conta com um dispositivo nessa chavinha aqui, ó, que você abre e fecha a lente, tá? Não chega a ser um obturador. Isso porque todo o ajuste de enquadramento e foco é preciso ser feito antes do clique. Então, para isso eu preciso abrir a minha lente, focar através aqui do fole, fotometrar, fazer enquadramento e depois, na hora de colocar o filme, tirando a proteção, vou mostrar isso também, eu preciso fechar essa lente. Só aí então eu posso dar o clique, tá? Ela tem esse outro dispositivo aqui que vai armar o obturador dela e ela tem aqui embaixo o disparador, que eu vou acionar ele através desse cabinho que é conectado ali. Eu posso fazer isso também manualmente aqui sem o cabo, tá? Mas eu prefiro sempre trabalhar com o disparador. Aí eu tenho um anel em volta aqui, que vocês verem nessa região, tem marcado as velocidades dela, tá? Ela não é uma câmera que, ela não precisa ter uma velocidade absurda também, né? Porque aqui no estúdio a gente trabalha basicamente com flash, então a velocidade máxima dela aqui é de 400, tá? E aqui nessa outra chavinha, o ajuste do diafragma. Essa objetiva, ela vai de 5.6 a 64. Então, olha só, ela tem um diafragma 64 bem fechadinho. Neto, uma lente 5.6 não é uma lente muito clara, ela não é uma lente que dá um desfoque bonito. Da mesma forma que existe uma equivalência de distância focal em relação aos 35mm, aqui também tem. Não é porque ela é uma abertura máxima de 5.6 que ela não vai dar aquele desfoque que todo mundo quer, que todo mundo gosta, né? Nesse caso aqui, com 5.6, eu consigo uma profundidade de campo muito rasa, porque isso também depende do quê? Do tamanho do fotograma. Quanto maior o fotograma, quanto maior o negativo, menor é essa profundidade de campo. Então vocês vão ver aqui que eu vou fotografar em 5.6 e tá uma profundidade de campo muito rasa, muito baixinha, com um desfoque muito pronunciado. Eu vou tentar fazer o foco sempre no olho e vocês vão ver que a orelha aqui já vai estar desfocada. Isso em 5.6, tá? Quero mostrar mais uma particularidade dela aqui. Mostrei que eu desmontava a parte da frente da objetiva dela, né? Aqui eu desmonto a parte traseira, que é o fole. Olha só, o fole também é trocado, certo? Então ela é toda desmontada, a parte da frente, o fole e a parte traseira dela aqui também. Isso aqui é um acessório que ela tem, tá? Não é todas as câmeras que tem isso. Isso aqui é um visor para eu enxergar através do vidro despolido dela que tem aqui, eu faço o enquadramento e tal. Dá para fazer enquadramento, foco com bastante precisão. Como eu trabalho aqui no estúdio com uma luz mais baixa, eu falo a luz do estúdio em si, não a luz da fotografia, eu só uso esse acessório aqui para enquadrar e fazer o primeiro foco. O foco fino mesmo eu faço através do vidro despolido. Então eu vou colocar ali a modelo, eu vou fazer todos os ajustes de enquadramento, de fotometria e tal. E na hora de fazer o foco fino, eu retiro este visor e com esta lupa eu olho, eu coloco ela aqui no vidro despolido e procuro fazer o foco no cílio do olho, para ficar aquele foco cravadinho mesmo. É difícil, ainda assim é bastante difícil, porque por mais que eu consiga focar aqui, quando eu termino de focar, eu tenho todo um protocolo ainda para vir para frente. Eu preciso vir aqui, fechar minha lente, colocar o chassi aqui, tirar a proteção e fotografar. Esse espaço de tempo entre eu focar e clicar, a modelo ou a pessoa, a não ser que seja um objeto estático, já se moveu milimetricamente um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E aí você vê que não sai aquele foquinho preciso naquele lugar que você fez. Quando eu fotografo objetos estáticos, não tem problema nenhum. Detalhe, quando você faz o ajuste olhando no vidro despolido, tudo é invertido, porque você não tem lá a questão do pentaprisma, né? Você não tem aquele jogo de espelhos que vai corrigir aquela imagem, é uma câmera escura. Você enxerga tudo de ponta cabeça, o que vai para a esquerda aqui na câmera vai para a direita, então é bem complexo fazer os ajustes de enquadramento e foco dessa maneira. E isso daqui é bom porque, ó, se você olhar aqui, ó, a câmera está aberta, mas você não enxerga nada lá, ó. Por quê? Porque tem uma luz batendo aqui. É por isso que se usa, né, algumas pessoas usam um pano aqui na cabeça quando não tem quando só tem o vidro despolido sem nenhuma proteção. Isso aqui é um visor que ele tem até uma ocular aqui
estereoscópica, que isso é bem bacana, e um espelho aqui dentro, ó. É outro acessório que não vem na câmera, é um acessório que você coloca nela depois, tá? Então você põe aqui, e naquele mesmo sistema de encaixe de travas, ó, você trava aqui. Agora, quando eu olho aqui, eu já consigo enxergar, porque eu tenho isso aqui tampando a luz aqui, né? Então não tem nenhuma luz atrapalhando eu já consigo enxergar aí. Daí dá para ter uma ideia de como é complexo você manusear uma câmera, operar uma câmera dessa daí, cheio desses detalhezinhos, né? Eu gosto disso aqui mesmo só para... A nossa modelo chegou. Eu gosto de ajustar só o enquadramento e um pouco do foco aqui, o foco fino mesmo eu faço na lupinha. Outra particularidade dessa câmera é que ela tem um fotograma, ou seja, um negativo retangular, né? É 4 por 5 polegadas. Ele tem um lado maior e um lado menor. Aqui, o vidro despolido, se vocês olharem, ó, ele está mostrando a imagem, né, na vertical. E se eu quero fotografar na horizontal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar a câmera, mexer no tripé ali? Não, não preciso. Uma vez que a câmera ela tem um formato quadrado, eu consigo girar somente o vidro despolido, o que vai também fazer com que o chassi vire, que esteja aqui. Então eu tenho agora aqui uma imagem que vai ser captada na horizontal. Quando eu quero voltar para a vertical, eu aperto de novo esse botãozinho aqui e faço o giro dela aqui, o encaixe de novo. Ela é cheia desses botõezinhos, dessas particularidades, né? Ó, esse botãozinho, por exemplo, é a trava. Quando eu travo aqui, ó, eu não consigo mais girar esse vidro despolido. Então eu tenho que destravar ela aqui, apertar esse botãozinho, voltar ela aqui para o formato na vertical, porque eu vou fazer só retrato hoje. Para finalizar, eu acho que uma das coisas mais características dessa câmera é que ela tem, além desse ajuste de foco, ela tem também o ajuste de perspectiva. Olha só aqui, ó. Ela tem esse ajuste chamado, que alguns chamam de tilt shift, né? Eu posso ajustar esse eixo aqui, tanto num eixo horizontal, tá? Quanto também num eixo vertical. Além disso, eu consigo também ajustar a altura do elemento, tanto do elemento frontal quanto do elemento traseiro. Isso por quê? Isso é para corrigir perspectiva. Isso, por exemplo, eu quero fotografar uma garrafa, só que eu quero fotografar ela numa diagonal. Então, se eu fotografar ela na diagonal, o plano de foco vai seguir essa diagonal. Se eu tiver um paralelismo ali entre o primeiro plano, a parte frontal da câmera e a parte de trás, se tiver paralelo, o foco vai seguir assim. Então eu não vou ter foco na garrafa inteira, eu vou ter foco na parte de cima e ali embaixo eu já não vou ter. Ajustando ela nesse tipo de movimento, nesse tipo de ajuste aqui, eu já consigo um plano de foco mais adequado para esse enquadramento, tá? Então por isso que essa câmera aqui, ela era uma câmera de estúdio, era uma câmera para publicidade, né? Grandes marcas, marcas de carro, marca de joia, marca de bebida e tal. Os estúdios que fotografavam para esse público, né, para esses clientes, faziam questão de utilizar essa câmera aqui. Essa daqui eu adquiri ela recentemente, vou deixá-la aqui no estúdio tanto para fazer os meus retratos, que eu gosto bastante, quanto para enfeite também. Ela é uma câmera bastante, marca uma presença, né? Quando a pessoa chega e vê uma câmera dessa daqui, já fala, nossa, que legal. Aí eu já mostro foto que eu fiz com ela, todo mundo pergunta, nossa, mas ainda funciona? Apesar de muita gente pensar que é uma câmera antiga, por conta do fole dela e tal, ela não é uma câmera tão antiga assim, né? Isso aqui deve ser da década de 70, 80 e 90, ainda era utilizado câmeras de grande formato desse tipo aqui. Vocês devem estar perguntando qual que é o valor de uma câmera dessa em média. Aí eu falo que vai depender muito. Eu já vi de R$2.000 a R$10.000. Tudo vai depender do estado de conservação, tudo vai depender dos acessórios que tem nela. Você viu que um monte de coisa dá para você ir montando, colocando nela aqui, né? Então varia bastante o valor de uma câmera dessa. Basicamente aí só a câmera com uma lente, uns R$3.000 mais ou menos. Então esse é o valor mais barato que você vai encontrar aí numa câmera dessa, né? E dependendo dos acessórios, se tem mais lentes, se tem tripé, se não tem, esse valor vai subindo aí para os seus 6, 7, 10, 12 mil reais. Isso aqui é um rebatedor meio gambiarra, que parte da luz que chega aqui, bate aqui embaixo e volta. Mas o maior propósito desse rebatedor que eu coloco aqui é dar um brilho bem interessante nos olhos. Isso mais ou menos faz que apareça na base da íris um clarão branco. Isso dá uma presença muito bonita nos retratos. Eu gosto bastante. Mesmo uma pessoa com olho escuro, isso aqui reflete
e dá, parece que mais volume dentro do olho, fica bem bonito. Só que o segredo é usar bem coladinho aqui. Eu vou começar fazendo os retratos da Paola bem de rosto mesmo, depois eu vou pedir algumas outras poses para ela, beleza? Se a gente olhar lá no olho dela, ó, a gente consegue ver o reflexo dessa parte aqui. Se eu tiro, ó, ele some. Agora voltou lá, ó, tá vendo? Então isso dá esse volume bonito no olho que eu adoro. Ó, consegui fazer aqui um enquadramento, uma pré-focagem. Lembrando que quando eu tô com este visor aqui, eu enxergo ela normalzinho. Agora eu tiro o visor, agora eu começo a enxergar ela aqui atrás de ponta cabeça. Doing crazy dreaming, you're the reason why. Fotometrei para 5:6. Porque eu quero essa profundidade de campo bem rasa para vocês verem o quanto é diferente. Em 5:6 nesse retrato aqui, vai estar muito rasinha a profundidade de campo. Bom, eu não sei se está dando para vocês enxergarem aí, ó, mas eu coloquei aqui o diafragma mais aberto, em 5:6, e vou ajustar aqui para uma velocidade de 60, tá? Lembrando que a velocidade não vai influenciar em nada, porque essa luz aqui que vai entrar, ela vai cobrir tudo. Vou fazer um teste aqui para ver se está disparando o meu flash, vi que está funcionando. De novo, armei o obturador, disparei, está tudo ok, fotometrado, enquadrado, pré-focado. Agora sim, a Paola não vai poder se mexer nem um pouquinho mais. Eu vou fazer o foco fino aqui com a lupinha, com o visor, e aí sim eu vou colocar o filme e fazer a foto. Então agora o que eu faço? Vocês estão vendo a Paola aqui atrás, eu vou fechar a minha lente, fechei. A partir de agora eu não consigo ver mais nada. O meu filme está aqui dentro protegido, eu vou colocar o filme, o chassi, tirar essa proteção, tá? Tirei a proteção tem dois lados, ó, um lado branco que me indica que o filme está virgem e um lado preto que me indica que o filme já foi exposto, já foi queimado. Então é essa forma que eu consigo diferenciar se eu já fotografei esse filme ou não. Obturador armado e eu peço para a Paola olhar fixamente sem respirar, 3, 2, 1. Pronto, a gente já tem a primeira foto. Agora eu volto a minha proteção aqui com o lado preto virado para frente. E vou garantir essa mesma pose do outro lado. Só que provavelmente a Paola, mesmo que sem querer, ela já se movimentou um pouquinho. Então eu repito o ajuste do foco fino. Respira, Paola, dá uma relaxada. Pronto. Agora sim eu vou de novo aqui. Cravo o foco nela. Já deu. De novo, mais uma vez. Fecho a minha lente. Coloco o meu chassi. Tiro a minha proteção, armo o obturador, é um protocolo, é um ritual. Olho para ela, disparei, já fez a foto. Então nós temos aqui a primeira foto feita, né? Eu tirei duas, uma para garantir, porque vai que acontece alguma coisa. É um Arista 100, tá? É um filme que eu gosto bastante, ele tem uma granulação legal, tem uma escala de cinza bem legal, um contraste bonito também. É o Arista 100 que eu estou usando aqui. Agora eu vou testar uma coisa um pouco diferente. Eu vou testar aquela questão da gente trabalhar o eixo da lente aqui naquele movimento, tilt shift e tal, que vai fazer com que o plano de foco mude.
Isso faz, por exemplo, eu conseguir focar um lado, um meio desfocado e focar do outro lado. Ou então, se eu olhar aqui, ó, o olho direito dela está mais próximo da minha lente do que o olho esquerdo. E isso faz com que se eu te manter este plano aqui, vai fazer com que um olho fique fora de foco. E depois eu vou tentar, nesse ajuste aqui, alinhar isso e tentar colocar os dois olhos dela em foco, mesmo estando em planos diferentes, com esse movimento aqui, ó, com essa correção da lente, tá? Então vamos lá. Os dois olhos dela estão em foco. E olha interessante que como a lente, ela tá, o eixo da lente está dando mais ou menos lá no final do cabelo dela e aqui no enquadramento eu tô no rosto dela certinho. Agora sim, fechando a lente. Beleza. Vou fazer mais uma foto, agora vou pedir para ela voltar a ficar de frente e eu vou trabalhar o eixo. Em vez de trabalhar esse eixo aqui, eu vou trabalhar este eixo aqui. Provavelmente a parte de baixo do rosto dela vai ficar fora de foco, a parte de cima também e os olhos vão ficar em foco. É isso que eu vou tentar fazer com essa câmera, o que vai dar aquele aspecto de tilt shift mesmo. Ok, não se mexe mais agora. Vou armar o computador, deixar ele armado. Pronto. Beleza. Uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente é fotografado com filme de raio-x. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu separei aqui umas chapas de raio-x para fotografar a Paola com essa emulsão um pouco diferente, que é o ortocromático. Vocês vão ver aí uma certa diferença um pouco no contraste, nas texturas e tal. Sai bem mais barato, né, você fotografar com esse tipo de filme e dá uma estética um pouco diferente. O filme de raio-x ele tem uma característica que ele é um filme que ele não tem na emulsão uma película protetora, vamos dizer assim, uma resina. Então provavelmente essa foto vai ser com um pouquinho mais daqueles riscos de poeirinha que acontecem na hora da revelação ali. Tem alguma partícula de poeira abrasiva ali que vai arranhar isso. O que algumas pessoas gostam da fotografia analógica. Eu particularmente gosto de um negativo mais lisinho, mais bonitinho. Experiência aqui para a gente finalizar. Eu tô com um filme nesse chassi, na verdade duas chapas, de um filme chamado Ortolito. Para vocês terem ideia, a sensibilidade desse filme é um ISO 1.5, 1,5 de ISO. Para fazer essa foto, eu vou ligar os meus dois flashes diretos, sem modificador, então vai ser uma luz bem dura. E vai direto na Paola, que vai estar colada ali naquele fundo ali, né? A escala de cinza dele é muito reduzida. Então vai dar um filme super contrastado e vocês vão ver que a diferença, onde a mínima diferença de luz já vai fazer com que fique totalmente diferente o contraste ali. Por exemplo, se eu tenho aqui um lado iluminado, se tem um pouquinho de sombra aqui, essa sombra ela não vai caindo aos poucos, ela já vira um pretão. Então é diferente, vocês vão ver. Vamos lá, pancada de luz em 3, 2, 1 e...